de Deus hoje prova o que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 2, 12 de janeiro de 2025. O tema desta lição: somos cristãos. O texto áureo: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. A verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e 14. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Eu tenho uma baixada também. Capítulo 2, versículo 1 ao 9, depois o 14. Amém? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em destino, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido e secretamente entraram aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada lhe comunicar. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro e o da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, não como os judeus, porque obriga os gentios a viver como judeus. Nós já nos batemos aí.
misericórdia, né? Já é um alerta de todo tamanho aí. Como que eu posso obrigar alguém a ser crente se eu não sou crente? Como eu posso levar a palavra do Senhor se eu não tenho ela para mim mesmo? Assim eram os judeizantes daquela época, que atrapalhavam ali o Evangelho do Senhor. Isso nós vamos aprender no decorrer da lição. Irmãos, vamos estar orando. Peço, irmãos, continuem orando em favor do meu cunhado. Alguém mais tem algum pedido de oração, irmãos? Não? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez clamamos a Ti pelo poder que há do Teu nome, Senhor. E neste momento, ó Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que introduza a Tua palavra em nossos corações. Senhor, vai repreendendo agora, Senhor, toda barreira, toda muralha, tudo aquilo que vem querer impedir, ó Pai, que nós venhamos aprender, Pai, a Te adorar em espírito e verdade. Tira, Senhor, do nosso meio, ó Pai, heresias, meu Deus, aquilo que vem querer impedir, Pai, que o Senhor venha agir em nosso meio, porque a Tua palavra nos diz, operando Deus, quem impedirá? Senhor, visita os meus cunhados, ó Pai, visita cada familiar que aqui está, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda a força do mal, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Vamos fazer nesse trabalho de nós. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Bendito seja o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa manhã, vieram adorar o Senhor nosso Deus. Aqui estamos para participarmos de mais uma escola bíblica dominical, aprendendo com o Senhor Jesus, aprendendo com a Bíblia Sagrada, aprendendo através das lições tão ricas. Eu quero pedir a nossa irmã Penha, se a irmã tiver com a revista do Diácono Fábio aí disponível, se for possível, a irmã passa para ele. Quero dar as boas-vindas ao Diácono Fábio, que estava em viagem juntamente com a sua família, e que o irmão possa continuar aí, dar as mãos conosco para realizar a obra do Senhor nosso Deus. Pois bem, amada igreja, hoje estaremos estudando a lição de número 2 do dia 12 de janeiro. Aí o Diácono Fábio já se prepara para estar ministrando a lição de domingo que vem. Eu estive convidando outros irmãos aqui da igreja para nesse ano nos ajudar como professor da escola dominical. Estamos aí aguardando a resposta. Uma já disse ok, e a obra do Senhor não pode parar, não pode parar. E estamos aguardando também o pastor Elias chegar. Quando ele chegar, ele vai estar apresentando outras novidades aí relacionadas à escola dominical, para nós realizarmos um grande trabalho para o Senhor nesse ano de 2025. Quem esteve aqui domingo passado, ou levanta a mão por gentileza. Maravilha. Então, para aqueles que estiveram aqui, os irmãos são sabedores que nós iniciamos o novo trimestre, e os irmãos que têm a revista, os irmãos podem observar aqui, né, irmão Lucas, que nesse trimestre, né, estaremos estudando. Gostei muito dessa foto aqui. É uma foto é uma imagem de alerta, né? A gente observa aqui o lobo no meio das ovelhas. Então, o lobo aqui não só simboliza o diabo, mas dentro do contexto aqui do nosso estudo, simboliza as heresias, dos falsos ensinamentos que procuram de alguma forma impedir o homem de Deus, a mulher de Deus, de continuar avançando na sã doutrina. Somos cristãos, somos servos de Deus. No decorrer da lição nós vamos entender por que o comentarista apresentou esse tema aqui. Eu gostaria de contar com a participação de todos os irmãos nessa manhã, lendo, comentando, tirando as suas dúvidas. Estamos aqui para aprender. E eu já quero convidar a nossa irmã Thaís, esposa do irmão Elias, para estar lendo a introdução, por gentileza. A igreja é grupo de judeus, muitas ideias e práticas do campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, em comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nessa
E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Amém. Então, meus amados, ouça bem. Na semana passada, nós aprendemos sobre o que é heresias, erros que nós precisamos evitar. Aprendemos sobre um pouco sobre as doutrinas bíblicas. Aprendemos baseado na experiência do apóstolo Paulo, que fundou, ou um dos membros da equipe do apóstolo Paulo fundou ali a igreja na cidade de Éfeso. E na data em que o apóstolo Paulo se despediu da igreja de Éfeso, os irmãos se recordam que Paulo ali ficou cerca de 3 anos, e na data da despedida dele, o apóstolo Paulo deixou bem claro: eu estou preocupado, porque depois da minha partida, depois que eu sair de perto de vocês, surgirão entre vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho, e que procurarão de alguma forma introduzir no meio de vós falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E aí a história nos mostra que tanto Paulo pastoreou essa igreja, Timóteo também pastoreou essa igreja, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, também pastoreou a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso enfrentou vários problemas. Você pode ver isso aí na carta que Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, Paulo estava falando e o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando da palavra de Deus e assim por diante. Então nós aprendemos que, infelizmente, depois da carta do apóstolo Paulo, até nos dias atuais, quantos lobos devoradores têm surgido no meio do povo de Deus, porque tem a ovelha e tem um lobo, tem um missionário e tem o mercenário, tem um pastor que se preocupa com as ovelhas, e tem o diabo que vem procurando semear o joio no meio do trigo. O joio aqui pode ter outros significados, sim, com relação ao comportamento da pessoa, mas esse joio também fala de falsos ensinamentos que tem introduzido dentro da igreja de Cristo, tentando tirar a identidade cristã do povo de Deus. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre a grande luta que os apóstolos enfrentaram no primeiro século na igreja primitiva, porque os irmãos sabem que tanto o Senhor Jesus quanto os apóstolos nos ensinaram a não ficar tentando servir a Deus obedecendo a lei do Antigo Testamento, porque ninguém, de certa forma, não conseguiu obedecer na risca, ali nos mínimos detalhes, a lei dos 10 mandamentos. Então Jesus vem e nos diz: eis que vos dou um novo mandamento. Aí fala de amar a Deus, amar o próximo. E aí quando a gente lê as cartas, a gente vê outras doutrinas importantes, e nós vamos observar que os apóstolos sofreram muito com os chamados judaizantes. E quem eram os judaizantes? Qual era a proposta dos judaizantes? Aquele que se convertia a Cristo deveria continuar obedecendo a lei ou não? Deveria passar pelo processo da circuncisão ou não? O gentio que reconhecesse Jesus como Messias deveria obedecer aos ritos cerimoniais do Antigo Testamento? E agora, o que Deus orientou Paulo, o que Deus orientou Pedro, o que Deus orientou a igreja ali de Atos dos Apóstolos sobre esse assunto? E será que nos dias atuais ainda existe judaizantes por aí? Será que nos dias atuais existe cristãos que estão querendo judaizar a igreja de Cristo? Desde já eu tenho que admitir que infelizmente tem. Nós iremos observar durante o dia que a igreja é igreja, o cristianismo é cristianismo, o judeu é uma coisa,
A religião judaica é outra coisa, então nós vamos aprender a diferenciar e nós vamos entender que nós somos cristãos, nós não somos judeus, e como cristãos nós não temos o dever de obedecer certas regras do Antigo Testamento. Amém? Então já foi lido aqui nessa manhã a introdução. A igreja herdou, olha que interessante, a igreja herdou dos judeus, os irmãos observam a introdução, a igreja herdou dos judeus muitas ideias práticas no campo religioso e ético. Vocês sabiam disso? Nós, como igreja, irmã Rosana, nós herdamos do povo judeu muitas coisas importantes relacionadas à ética, relacionada à moral, relacionado à cultura. Alguém aqui lembra de alguma coisa importante que nós, como igreja, herdamos da cultura judaica? Por que eu estou introduzindo dessa forma? Porque uma coisa é você observar a cultura judaica e extrair aquilo que é bom para a sua vida. Outra coisa é o crente tentar servir a Deus querendo obedecer alguns mandamentos que ficaram retidos no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo aqui. Como o comentarista deixou bem claro aqui, né? A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas boas. Vou dar um exemplo aqui. Está aqui, primeiro exemplo. Aqui está o púlpito. Até onde eu aprendi, apesar que tem interpretações diferentes, irmãos, mas até onde eu aprendi, esse lugar aqui que os irmãos ficam em pé é o púlpito. Esse aqui é o altar onde fica a Bíblia. Lembrando que tem interpretações diferentes. Então a igreja cristã, quando o comentarista fala que a igreja herdou muitas ideias boas da igreja do povo judeu, uma das ideias é o púlpito. Ah, mas aonde que está? Diz a Bíblia no livro de Esdras, após o cativeiro, que Esdras convocou o povo para ouvir a palavra de Deus, e Esdras ficou sobre um púlpito de madeira, anunciando a palavra de Deus. O que é o púlpito? O púlpito é uma espécie de palco, é uma espécie de plataforma, onde a pessoa subia, a fim de que ele pudesse ter uma visão maior de quem estava ouvindo ele, e quem estava lá tivesse condição melhor de estar ouvindo. Então, esse aqui é o primeiro ponto que nós herdamos da cultura judaica. Quem lembra aqui de mais alguma coisa que nós herdamos de positivo da cultura judaica? A crença em um só Deus. A crença em um só Deus. Porque a maioria das religiões aí, irmãos, elas muitas das vezes, chamado politeísmo, adora-se vários deuses. Como por exemplo, lá na Índia, nós já falamos sobre isso aqui, né? Calcula-se que na Índia existe cerca de 3 milhões de deuses. Cerca de 3 milhões de deuses na Índia, onde as pessoas adoram barata, vaca, cobra, tudo para eles lá é titulado como Deus. Porém, nós que servimos a Deus, nós herdamos da cultura judaica a crença em um só Deus. Aleluia! É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E isso faz com que muitos judeus, mesmo não ter reconhecido Jesus como Messias, isso aí faz com que muitas das vezes o cristão de alguma forma seja de alguma forma tolerado em alguns lugares, bem recebido em alguns lugares, pelo fato também de nós crermos em um só Deus. Alguém se recorda de mais alguma coisa positiva que a igreja herdou da cultura judaica? Ir ao templo, ir à sinagoga, porque existia a sinagoga que ficava
nas vilas, nas aldeias, né? A sinagoga foi criada ali, naquele tempo ali, dos 70 anos do cativeiro, porque o povo estava longe de Israel, preso na Babilônia, então começaram a construir a sinagoga. Os comentaristas acreditam que foi Esdras que teve a ideia de construir as chamadas sinagogas, porque não tinha mais o templo. Aí no tempo de Jesus já existia o templo, porém em Jerusalém, e as sinagogas continuavam nas cidades pequenas. Entendeu, meu irmão? Era como se fosse uma espécie de, costumo dizer, né, ponto de pregação. Mas Deus ordenou que toda a família judaica, ou todo homem judeu, deveria ir a Jerusalém no mínimo 3 vezes ao ano cultuar a Deus. Então a gente vê aí, como a irmã Rosana, né, aprendeu, né, citou aí, né, nós herdamos também do povo judeu essa cultura de ir até o templo buscar a presença do Senhor nosso Deus. E tem outras ideias, tem outros costumes importantes que nós aprendemos do povo judeu, que a gente vai estar comentando durante a aula. Me recordo agora de outras, mas existe. E não é pouca não, são muitas. Amém? Como por exemplo, a união entre um homem e uma mulher, e por aí vai. E se alguém se recordar de mais alguma coisa, do irmão Thaís, pode ficar à vontade para comentar. Vamos aqui para o primeiro. Tem alguma coisa que eu não comentei, eu posso adiantar? Irmão Fábio, lê para nós o primeiro ponto, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade, viu? Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Saindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo em sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, somando os anos mencionados em Gálatas. Podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Vai ser até difícil o irmão Fábio comentar, porque pegou a revista agora, né? Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Irmãos, dá para você ter uma ideia? Vamos imaginar aqui, vamos voltar no tempo, irmã Kézia. Dá para vocês imaginar a confusão que foi na mente do povo ali da igreja primitiva, quando eles começaram a ouvir a pregação dos apóstolos, e muitos começaram a entregar a sua vida para Jesus, muitos reconheceram Jesus como o Messias verdadeiro. Aí começou a existir uma confusão na mente do povo, principalmente do povo gentil, como por exemplo, agora que eu reconheci Jesus como Messias, o que eu devo fazer? Eu devo me tornar um judaizante? Eu devo me tornar um praticante da lei de Moisés? E agora? Eu devo ou não devo comer carne de porco? Eu devo ou não devo comer determinados alimentos? Eu devo me manter puro disso ou daquilo? E será que os judeus vão aceitar que a gente se una com eles lá no templo, na hora de adoração? Será que nós vamos ser bem recebidos se de repente a gente encontrar com os judeus que reconheceram Jesus como Messias? Devo me circuncidar? Sim ou não? Essas e outras dúvidas certamente, irmão Agostinho, passavam na mente dos gentios que reconheceram Jesus como Messias. E por outro lado, os judeus que reconheceram Jesus como o Messias esperado por Israel, certamente surgiu várias dúvidas na mente deles, como por exemplo, e agora eu devo ou não devo sentar junto com os gentios? Será que o gentio realmente é meu irmão?
Ah, não, eu reconheci Jesus como Messias, mas eu vou continuar obedecendo a lei de Moisés. E se o gentio também quiser obedecer a Deus, ele vai ter que se juntar a nós e continuar obedecendo a lei de Moisés. Então, essas interrogações, essas dúvidas, essas preocupações, esse tanto de dúvida na mente deles certamente passavam. Sim ou não? Vamos dar um exemplo aqui. Aí vamos pegar esse texto, esse contexto e aplicar nos dias de hoje. Vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa vem para os braços de Jesus, quando uma pessoa se converte a Jesus, e essa pessoa às vezes tem 2 relacionamentos lá fora. Tem um esposo em casa e um esposo fora, ou tem uma esposa em casa e uma esposa fora. Aí vem para os braços de Cristo, e agora? O que eu faço? Devo abrir mão das duas? Qual das duas eu devo abrir mão? Ou de repente, às vezes a pessoa não é casada, aí vem para a casa do Senhor, às vezes é só ajuntado, e agora o que eu faço? Eu caso com essa pessoa para me batizar, eu continuo com essa pessoa. E outros vêm para a igreja também, cheio de conceitos errados sobre a igreja, cheio de interpretações erradas sobre a Bíblia Sagrada, e muitos ficam naquela dúvida: se eu me converter, vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo. Então essas dúvidas muitas das vezes passam na mente de uma pessoa, dependendo da sua experiência lá no mundo, quando ele vem para a igreja. Então muitas dúvidas também surgiram sobre o povo judeu naquele período, quando os apóstolos começaram a pregar sobre Jesus, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus nos deu um novo mandamento, e assim por diante. Eu vou perguntar para a igreja, na opinião dos irmãos. Os irmãos acreditam nessa forma de eu pensar? Qual a opinião dos irmãos? Qual foi o comportamento, a reação dos irmãos quando eles ouviram os apóstolos pregando essa mensagem de Jesus, dizendo que não tinha mais necessidade de guardar certas regras do Antigo Testamento? Ficavam confusos, como por exemplo, o judeu ele tinha a prática de oferecer sacrifícios a Deus, lembra? Sempre lá no templo, irmão Jonathan, levava as ovelhas, levava os animais, ofereciam a Deus, e a gente sabe que a Bíblia fala que todos os cordeiros que foram mortos desde a fundação do mundo, tipificava, simbolizava, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. Então agora o judeu não tinha mais necessidade, o judeu messiânico não tinha mais necessidade de oferecer sacrifício a Deus dentro desse pensamento. Por quê? Porque os cordeiros do Antigo Testamento simbolizavam Jesus como Cordeiro de Deus. Então eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O objetivo dessa lição é mostrar que existia ali na igreja primitiva, irmã Célia, os chamados judaizantes. Era um grupo que perturbou Paulo, perturbou os apóstolos e queria que os gentios que se convertessem a Cristo, como nós somos gentios, eles queriam que os gentios, mesmo reconhecendo Jesus como Messias, deveriam continuar praticando muitas regras do Antigo Testamento. Então aí uma contenda entre os judeus e esse grupo aí era sobre a circuncisão. Eles achavam, até que Paulo falou, escreve para eles o que eles não devem praticar. E até, acho que Pedro mesmo, né, ele bateu de frente com Pedro. Esse aqui fica quietinho, mas tem muito conhecimento. E fica aí quietinho, também entende que ele está... Aí até que escreveu para eles o que eles não deviam fazer mesmo, que era prostituição, né, essas coisas. Meus amados irmãos, então Deus muda a vida do apóstolo Paulo. Que está falando aqui, nós vamos comentar um pouco mais adiante. O que a irmã está falando é certo mesmo. Então o apóstolo Paulo tem encontro com Jesus em Atos capítulo 9. Você se recorda, irmã Dilane? Atos capítulo 9, quando Paulo teve encontro com Jesus? Paulo indo para Damasco. Aí diz a Bíblia que ele teve uma visão e ali teve encontro com Jesus.
Existe dúvidas com relação a certas datas aqui sobre o estudo, mas isso aqui não é o mais importante. Vamos analisar aqui. O apóstolo Paulo, depois que o apóstolo Paulo teve encontro com Jesus em Damasco, ele foi, a Bíblia fala que ele foi a Jerusalém, ele teve encontro com os apóstolos, ele teve encontro com Tiago. Muitos ficavam em dúvida se Paulo tinha se convertido realmente, se Paulo estava fingindo que teve encontro com Jesus. Mas o que vem ao caso aqui é que, olha o que a lição está falando, subindo outra vez a Jerusalém, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, acredita-se que Paulo foi preparado por Deus aproximadamente 14 anos antes dele ingressar 100% na obra, ou antes dele escrever determinadas cartas pastorais. Vou repetir, acredita-se que Paulo tenha ficado no anonimato cerca de 14 anos, sendo preparado por Deus para essa tão grande obra. Em Atos capítulo 9, Deus fala com Ananias. Ananias, vai até Paulo, até Saulo de Tarso. E ali os irmãos conhecem o contexto que Jesus falou para Ananias, que Ananias respondeu e vice-versa. E Deus fala com Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra aos judeus, aos gentios, aos reis, aos reinos. Essa palavra não demorou para cumprir na vida de Saulo. Ele teve que ficar um período em isolamento, afastado, sozinho, imaginando o tempo em que ele serviu a Deus baseado na letra, só observando a letra. Eu imagino que Saulo, nesse período em que ele ficou ali no deserto, ou em Tarso, um tempo em Tarso, um tempo ali no deserto, eu imagino que Saulo estaria imaginando o que ele fez de errado quando ele concordou com a morte de Estevão. E nesse tempo, Saulo, nome judeu, Paulo, nome grego, que era normal o judeu naquela época ter uma espécie de dupla cidadania, alguns, né? De uma certa forma era normal a pessoa ter dois nomes, o nome judeu quando estivesse ali se relacionando com os judeus e o nome romano. Mas o que veio o caso aqui foi que Paulo foi preparado por Deus. E Paulo diz aqui, né? Subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois, Paulo chega a Jerusalém. Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Deus usou um profeta para dizer que em Jerusalém iria existir uma grande fome. E o que acontece? Paulo sobe até Jerusalém. Acredita-se que essa tenha sido, existe opiniões diferentes, segunda viagem de Paulo a Jerusalém. Então Paulo sobe até Jerusalém para ajudar os mais necessitados. Aí depois dessa visita, o apóstolo Paulo então vai até Jerusalém para participar de uma reunião que deveria acontecer ali em Jerusalém. Que reunião era essa? Era uma reunião que está em Atos capítulo 15, era o concílio em Jerusalém. O que eles estavam tratando ali? Estavam tratando sobre esse problema que eu falei para os irmãos aqui, que os judaizantes estavam querendo que os gentios, mesmo reconhecendo Jesus como Messias, observassem algumas regras da lei. Eu pergunto para os irmãos aqui, o que Jesus aboliu, o que Jesus não aboliu nas regras ou nas leis do Antigo Testamento? Gostaria de ouvir a opinião dos irmãos. Você pode me dar, enquanto os irmãos vão pensando aí. Fala, irmãos. Na opinião dos irmãos e irmãs, o que Jesus aboliu, o que ele não aboliu sobre o Antigo Testamento?
meus amados irmãos, o que Jesus Cristo ordenou que nós continuássemos obedecendo foi a chamada lei moral. O que é a lei moral? Não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Então, isso e mais alguma coisa, Jesus Cristo não proibiu, pelo contrário, ele até aumentou a responsabilidade nossa de continuar servindo a Deus, como por exemplo o adultério. A pessoa será condenada se fosse pega no ato. Jesus já disse que só da pessoa pensar ele já pecou. Então tem muitas regras do Antigo Testamento que Jesus Cristo, algumas Jesus proibiu, mas outras ele deixou bem claro que era para nós continuar obedecendo. Fica tranquilo, mais adiante a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso aqui. O objetivo da reunião. Lê para nós, irmão. O objetivo da reunião. Fica tranquilo que nós vamos chegar lá, vocês vão entender. Aí vocês estão caladinhos aí, talvez vocês vão tentar captar a mensagem, vocês vão entender, né, irmão? O objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com H, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Amém. Quer ver aqui, Atos capítulo 11. Vamos ler essa palavra aqui, irmãos? Atos capítulo 11, versículo, vou ler aqui para os irmãos, Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. Naqueles dias, descendo profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam em Jerusalém. Amém? Então esse texto aqui mostra que o apóstolo Paulo, ele voltou a Jerusalém pela segunda vez, não para participar exatamente do concílio, mas ele foi a Jerusalém para levar uma ajuda, alimentos, porque o profeta tinha profetizado que ia surgir uma fome, como de fato aconteceu. Então Paulo e a sua equipe vai até Jerusalém para levar essas ajudas ali para os mais necessitados. Então, irmãos, você vai encontrar por aí, se você tiver interesse de pesquisar, você vai encontrar por aí interpretações diferentes, como por exemplo, se essa ida do apóstolo Paulo é a segunda ida, ou é a terceira ida. Há quem diga que Paulo foi a Jerusalém 3 vezes, depois que ele se converteu. Outros, como esse pastor renomado aqui no Brasil, chamado Hernandes Dias Lopes, ele acredita que Paulo voltou a Jerusalém 5 vezes após a sua conversão. Então, existe, se você encontrar algum ensinamento dentro desse contexto, com datas diferentes, não estranhe, porque existe posicionamentos e interpretações diferentes sobre se Paulo voltou 2 ou 3 vezes a Jerusalém, mas isso aí é só para nível de história, isso aí não é mais importante. O mais importante foi o objetivo. Então a gente vai continuar prosseguindo aqui. Mas antes de prosseguir aqui, vou perguntar para os irmãos aqui. Na atualidade, irmãos, infelizmente, eu pergunto para os irmãos, existe ou não existe igrejas no mundo e aqui no Brasil, mais precisamente aqui no Brasil, existem igrejas que estão querendo judaizar a igreja em si? Existem ministérios cristãos que estão pregando ou tentando, trazer vários ritos, vários símbolos, vários rituais do povo judeu para dentro da igreja cristã.
Existe ou não? Os irmãos já ouviram falar sobre isso, já passaram na porta de alguma igreja, já viu algo relacionado no YouTube, já leu algum livro sobre isso? Existe. Então a intenção de Deus é que através do comentarista é alertar o povo de Deus. É alertar o povo de Deus. Da mesma forma que, infelizmente, irmãos, o negócio está bagunçado por aí. Infelizmente, eu tenho que admitir, o negócio está bagunçado em vários lugares por aí, e que por causa disso, irmão, se você se sente mal quando você vê nas redes sociais, tem crente que nem tem redes sociais exatamente por aí, que fica horrorizado. Se você vê, tem crente, se você vê determinadas coisas que passam nas redes sociais, você fica horrorizado. Eu não estou falando de escândalo, eu estou falando no sentido aqui de heresias dentro da igreja do Senhor Jesus. Então esses crentes judaizantes que tanto perturbaram Paulo no seu tempo, estão também de uma certa forma nos dias atuais perturbando vários líderes, perturbando a mente de muitos crentes, deixando muitos crentes em dúvida. E agora, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem igreja lá em São Paulo, a igreja Universal, onde eu construí um templo lá, muitos irmãos lá servem a Deus, glória a Deus por isso. E o que eu estou falando aqui, eu não estou aqui lançando acusação sobre o líder da igreja. Eu estou querendo dizer que alguns conceitos sobre o judaísmo, nós não temos mais necessidade de observar, e nós vamos ver mais em detalhes adiante. Então o apóstolo Paulo sofreu muito com esses judaizantes que estavam perturbando os cristãos, querendo que os cristãos se circuncidassem e assim por diante. Então, o que a irmã leu aqui fala sobre o objetivo da reunião. Então, essa segunda ida do apóstolo Paulo a Jerusalém, ou talvez a terceira, como eu já falei aqui, não foi com o objetivo maior de participar do concílio de Atos capítulo 15. Foi para levar donativos, alimentos para os irmãos ali. Então não é de hoje. Lembra que eu falei aqui que nós herdamos muitas coisas boas da cultura judaica? Esse ato de ter uma assistência social na igreja, esse ato de doar a cesta básica, esse ato de arrecadar alimentos, roupas e outras coisas para os mais necessitados, nós herdamos também da Bíblia Sagrada, da cultura dos crentes hebreus ali, de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que o que eles tinham, eles não ficavam para cima, mas eles colocavam os pés dos apóstolos para ajudar os mais necessitados, porque é uma doutrina bíblica. Vamos lá, o 3, Tito e a circuncisão. Lucas, leia para nós por gentileza aí. Raquel, vai de Deus. Você não está com a lição, mas tá? Barnabé era judeu, Atos 4:36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Versículo 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação, introduzido o incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o Evangelho pregado aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões: Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Amém. Algo a acrescentar, meu Deus? Dentro desse contexto, se você se recordar de alguma coisa relacionada a essa prática da circuncisão, essas regras que os judaizantes queriam.
que eu vejo muito aqui nessa passagem com Pedro, ele Paulo entra com Pedro, porque Paulo, ele era uma pessoa, ele não tinha só dupla cidadania, ele tinha várias cidadanias. Ele era romano, ele tinha cidadania grega, ele era judeu também. E Paulo, esse tempo que ele ficou até no preparo, é igual, por exemplo, Deus não precisa do homem, mas Deus usa certos sensos que o homem cria dele, que é bom para a obra de Deus, que é bom para os outros, para depois utilizar a obra de Deus. E Deus fez isso com Paulo. Paulo era uma pessoa, mesmo sendo judeu, ele entendeu que aquelas pessoas que eram líderes do judaísmo, que eram os fariseus, estavam utilizando do judaísmo para, como se fosse colonizar o povo, como se fosse reinar sobre o povo, ter privilégios sobre o povo. E Paulo compreendeu isso. É por isso que quando fala assim, que Paulo ele consentiu na morte de Estevão, que Paulo ele não participou, mas ele ficou observando tudo que acontecia. E Paulo, mesmo ele tendo toda essa cidadania, o conhecimento que ele tinha, ele compreendeu a essência do Evangelho. Ele compreendeu que o Evangelho ele era a raiz do judaísmo. Não se arranca uma árvore igual nós. Não pode arrancar nós do judaísmo. É errado. Nós nascemos do judaísmo. Nós nascemos dali. Então, se tirar uma árvore, os galhos, o tronco da sua raiz, o que vai acontecer? Vai morrer. Por isso que Cristo falou que toda vara que está em mim dá fruto. Se não tiver em mim, Aleluia. não vai dar fruto. Então, até ele também fala, né, para Cananeia, que a salvação vem dos judeus. Então, por isso você vê que o cristianismo, ele é a continuação, ele é o tronco, ele é a árvore, ele é o fruto do que é o judaísmo. Mas só que Paulo, deixa eu tentar ir mais rápido, Paulo ele compreendeu o que é o Evangelho. O Evangelho consistia em trazer tudo que você falou, que é aquela questão moral, a questão disso, para trazer o que é a base do cristianismo, que é renúncia, que é perdão, que é honestidade, que é verdade, que é aquilo. E o cristianismo, com ele é isso que Paulo compreendeu. Nenhum dos apóstolos tinha mais esse senso nos seus discursos do que Paulo. E Paulo viu o cristianismo crescendo, por exemplo, Gálatas, Efésios, é onde mais o cristianismo se propagou para a Ásia, onde se propagou para o mundo inteiro. E Paulo compreendeu isso, que aquilo ali que eles estavam tentando pegar o judaísmo de novo e o judaísmo introduzir, o que acontece? Estava paralisando o Evangelho. Porque Paulo pregava perdão, Paulo pregava renúncia, Paulo pegava amor, pegava respeito, pegava carinho. E aonde o Evangelho chegava, eles estavam crescendo. Então, qual foi a tática? Não sei se foi do inimigo, ou da vaidade do homem, ou da carne do homem, daquilo que o homem já trazia do judeu. Não sei qual foi o que aconteceu. Introduzir o judaísmo para quê? Paralisa o Evangelho. Foi com muita propriedade, por exemplo. Heresia, gente, às vezes a heresia, ela não vai tirar a pessoa da igreja. Ela não vai tirar a pessoa do caminho, mas ela vai paralisar a pessoa. A dúvida, o que a dúvida faz com a gente? Faz a gente parar. Era isso que estava. É a minha compreensão desse. 100% aprovada a sua compreensão, homem de Deus. E o cristianismo é uma, não sei se eu posso usar a palavra religião, mas se for, o cristianismo é uma religião de relacionamento com Deus, diferente do judaísmo, que infelizmente se perdeu durante a sua caminhada, onde muitos sacerdotes, profetas, infelizmente, se desviaram no Antigo Testamento e no tempo de Jesus, de tal maneira que o povo se tornou um povo mais assim de liturgia, um povo assim voltado mais para rituais, como por exemplo, no tempo de Jesus, os judeus, os sacerdotes, eles gostavam de orar nas praças públicas, nos locais de maior movimento, no horário de maior movimento, a fim de serem vistas pelas pessoas como santos homens de Deus.
aquele sacerdote é um homem de Deus. Aquele lá também é um homem de Deus. Então, se tornou uma religião mais assim, de aparência. Como de fato hoje muitas religiões também vivem mais de aparência. Orações repetitivas, roupas para simbolizar luto, lamento e assim por diante. Mas Jesus e os apóstolos ensinaram sobre o relacionamento com Deus. É por isso que nós, como cristãos, somos muito cobrados pela sociedade. Porque muitos na sociedade, mesmo não sendo cristãos, eles sabem o quanto nós cristãos ensinamos e pregamos sobre retidão, justiça, santidade, amar, perdoar, ser justo, não passar a perna no próximo, no sentido de querer levar vantagem. Então o povo do mundo sabe disso. E aí quando vê nós comportando diferente daquilo que nós pregamos, então do nada a pessoa já fala, mas você não é cristão? Por quê? Porque nós pregamos um relacionamento com Deus, nós pregamos e procuramos viver aquilo que nós pregamos. Então foi isso que Paulo e os apóstolos procuraram transmitir. E aí quando Paulo, Barnabé e outros profetas se depararam com os judaizantes, se depararam com aqueles judeus que haviam reconhecido Jesus como Messias, mas queriam que os gentios também abraçassem algumas regras do Antigo Testamento, aí entrou em choque, principalmente o ato da circuncisão, como a irmã citou aqui. O que era a circuncisão? Quando Deus fez um pacto com Abraão, como parte desse pacto, toda criança macho, todo homem que nascesse deveria passar pelo processo da circuncisão. Eu não vou entrar aqui nos mínimos detalhes, mas eu vou tentar falar aqui bem o básico. A circuncisão foi nos dias de hoje, é uma cirurgia que é realizada no órgão masculino, como parte do pacto entre Deus e Abraão. Aí todo judeu, toda criança judia que nasce após os 8 dias de nascimento tem que ir para, sabe aonde? Nas mãos de um médico. Toda criança judia ao nascer, 8 dias após o nascimento, os pais levam até o médico, e o médico então faz essa cirurgia. Eu fico imaginando a dor dessas crianças, mesmo com anestesia. Mas é porque na mente do judeu, aquilo ali faz parte do pacto entre Abraão e Deus. Aí no tempo de Paulo, os judaizantes queriam que os gentios se circuncidassem. E aí Paulo mostra, deixa bem claro que não havia mais essa necessidade do adorador ou do servo de Cristo passar por esse ritual chamado circuncisão. E aí nós vamos entender que circuncisão está voltado para o ministério de Pedro, que se preocupou mais em pregar para os judeus, e a circuncisão está voltada mais para Paulo, que se preocupou mais em pregar aos gentios. Então, como a irmã Helena deixou bem claro aqui, os judaizantes estavam perturbando Paulo quando escreve a sua carta aos Gálatas, irmã Raquel. Paulo estava defendendo essa crença, essa necessidade de não continuar mais se preocupando em obedecer certos rituais da lei judaica. Quando Paulo diz em Gálatas capítulo 1, eu estou maravilhado com vocês que receberam a graça de Deus, receberam o ensinamento puro e agora vocês estão voltando para as mesmas práticas de antigamente e estão agora anunciando um outro evangelho, a qual não é o evangelho que eu estou pregando. E aí Paulo conclui dizendo, ainda, ele não está afirmando, está dizendo, ainda que um anjo do céu,
ou até eu mesmo, anuncie um outro evangelho, que ele seja reprovado, que ele seja anátema. Então, esse outro evangelho aí está falando dessa outra forma de herdar a salvação. Entenderam, amada igreja? Sabe, rapidinho, isso é rápido. Interessante, né? Que Cristo ele teve um atrito com um dos dogmas mais importantes dos judeus, né? Sobre o sábado, ele foi questionado. Sobre o comer, ele foi questionado. Sobre guardar o sábado, nem sobre comer. A maioria dos dogmas mais importantes que os judeus guardavam, Cristo foi estado em atrito. Dá para a gente pegar os textos e estudar sobre o que Cristo deixou para nós, o que ele nos ensinou ali. Porque ele teve contato com a questão de alguém que está em atrito sobre o sábado, sobre comer, quando fala sobre comer sobre as mãos vazias, Cristo falou que o que entra na boca não é o que contamina o homem, pelo contrário, é o que sai da boca. Ele está falando sobre o comer, sobre guardar o sábado. Ele fala nem que o sábado ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então tem isso aí que a gente pode começar a ir lá e, se nós somos seguidores de Cristo, ver os textos, o que Cristo quer da gente. A gente pode mentalizar a respeito desses dogmas. Inclusive o apóstolo Paulo, ele escrevendo uma das suas cartas, não sei se foi Colossenses, ele diz, mostrando que não tinha mais necessidade de guardar certos rituais judaicos. Paulo diz, né, que ninguém vos julgue pelo comer, como o irmão falou, pelo beber, pela guarda de dias. Agora não lembro aqui onde está esse texto, mas eu vou ver se me recordo aqui. Porque todas essas coisas são sombras que representava Jesus como nosso descanso. Ou seja, você pode guardar o sábado, você pode guardar o domingo, você pode guardar o dia que for. Você só não pode imaginar que guardando aquele dia, você será salvo porque está guardando aquele dia. Então, na verdade, só um momentinho, eles achavam que era depois, mais para frente, ali Paulo debateu muito sobre isso. As leis, eles achavam que eles seriam salvos pelas leis, as leis que eles aprenderam, e Jesus mostrou outra coisa para eles. Eles não aceitavam, então eles achavam que era lei. Eles viviam pela lei de Moisés, era esse o problema deles. Aleluia! Alguma coisa aqui? Podemos continuar? Irmão Fábio, pode continuar, ali, irmão Fábio. Qual tópico? A tendência judaizante no início da igreja. Então, o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatimeste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, o que apóstolo emprega nessa passagem é usado na antiguidade quando alguém desertava o exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Amém. Então, meus amados irmãos, devemos tomar bastante cuidado. Eu sei que o objetivo hoje é falar sobre esse outro evangelho que os judaizantes estavam pregando e perturbando ali o arraial, a comunidade cristã ali da igreja primitiva. O Paulo deixa bem claro, né, que Pedro ele teve um ministério voltado mais para os judeus, e Paulo, diferente de Paulo, teve um ministério voltado mais para os gentios. Aí Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão
tem valor algum diante de Deus depois da morte de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que a circuncisão, irmã Rosana, já que a circuncisão era um ato, um ritual que mostrava o pacto de Deus com Abraão, hoje nós entendemos que a marca da circuncisão na nossa vida é a presença de Jesus Cristo. É a presença de Jesus Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a presença de Jesus Cristo. E a marca também fala de frutos, que através dos nossos frutos somos reconhecidos se somos servos de Deus ou não. Então, devemos tomar cuidado, sim, com um outro evangelho. O exemplo aqui é dos judeus. Aí nos dias atuais, infelizmente, a gente tem observado em vários lugares, irmãos. Em vários lugares nós temos observado que muitos líderes estão trazendo um pouco do judaísmo para dentro da igreja. Eu não estou falando apenas de símbolos do candelabro, eu não estou falando apenas da Arca da Aliança, eu estou falando também de outros objetos. A gente conhece a igreja, a gente conhece aqui no Brasil, tem a igreja adventista que se preocupa em guardar várias regras do Antigo Testamento, mas não é essa a igreja adventista. Tem outras igrejas que se preocupam em guardar um pouco da liturgia do culto judaico, um pouco da cultura do povo judaico, que estão querendo implantar dentro da igreja. Ou seja, eles estão voltando às fábulas, estão voltando àquilo que Jesus Cristo já colocou, né? O ponto final. E a igreja, não esqueça, a igreja é um povo de relacionamento com o Senhor. Um outro evangelho. Infelizmente, fora do Brasil e no Brasil, quantos outros evangelhos têm perturbado a igreja de Jesus? Outros evangelhos. Quando nós falamos de outros evangelhos, nós lembramos de quê? Lembramos de heresias, lembramos de um jeito mais fácil que se ensina para a pessoa herdar a salvação. Ah não, Jesus já pagou todo o preço por mim na cruz do Calvário, eu não preciso mais me preocupar em pagar um outro preço para me servir a Deus. Aí por causa disso aí muitos crentes acabam se acomodando. É um outro evangelho. Tem muitos crentes que não oram, não lê a Bíblia, não jejuam, muitas das vezes não como é que eu posso dizer? Não é tanto porque eles não querem, é porque eles foram ensinados de forma diferente. Eles foram ensinados que Jesus já pagou o preço por eles e que agora eles não precisam se preocupar. Existe um outro evangelho aí, existe um outro evangelho chamado de confissão positiva, onde ensina-se a pessoa a tomar posse de tudo que ele vê na frente dele. Ah não, que carro é bonito, eu vou tomar posse desse carro. Pode não ser esse, mas eu vou querer um carro igual a esse aqui. Aí ensina-se a pessoa a mentalizar. Vamos supor que a mulher tem desejo de engravidar. Ela não engravida de jeito nenhum, tem seus motivos lá. Mas essa confissão positiva ensina a mulher a mentalizar, não ensina a mulher a orar, igual a Ana, mas ensina a mulher a mentalizar, confissão positiva. Eu quero ficar grávida, eu vou ficar grávida. E o outro já ensina, eu quero um emprego de 10 mil reais. Eu quero um emprego de 10 mil reais. Um outro evangelho. Esse outro evangelho não ensina que a pessoa tem que orar, tem que estudar, tem que se preparar e assim por diante. Outro evangelho, onde ensina-se que um homem pode se relacionar com outro homem, uma mulher pode se relacionar com uma outra mulher. Já tem igreja por aí onde tem um lugarzinho separado para os viciados em cigarro. Aí a pessoa chega lá, na salinha, fumou, falando, prestou atenção no que o pastor está falando e vai embora. Aí a pessoa não se preocupa em se libertar. Outro, esse dia estava falando, na minha igreja que eu amo,
é uma maravilha, ninguém se preocupa com a minha vida, ninguém quer saber o que eu estou fazendo, eu entro na hora que eu quiser, eu vou embora na hora que eu quiser. Um outro evangelho, porque é evangelho que não ensina a pessoa a ter compromisso com nada, não pode nem ter nome de evangelho, pode ter nome de religião, pode ter nome de grupo, pode ter nome de comunidade, mas nome de evangelho passa longe. Então que Deus nos livre desses outros evangelhos. Eu peguei só uma carona aqui para mim estar falando um pouquinho, que a gente pode usar isso aqui como exemplo. Prosseguindo, quem eram os judaizantes? Quem não leu, irmã Rosana, por gentileza, leia e comente. A irmã Rosana vai estar lendo, irmão. O termo judaizante vem do verbo grego, judaizou, que termo judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece o nome da igreja no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior de Atos 27 como os que se apresentavam como enviados de Jerusalém. A igreja, na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por conta do declarações deles, dizendo que não os haviam enviado. Atos capítulo 15, versículo 24. Eram legalistas dentro dos judeus, por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1. Então, quem eram os judaizantes? Fala para nós aí, mulher de Deus. O que me chamou a atenção aqui é que esses judaizantes, irmão Rosana, eles saíram de Jerusalém sem Pedro ter mandado, sem Tiago ter mandado, sem qualquer outra liderança da igreja de Jerusalém ter mandado. Eles saíram de Jerusalém e passaram por outras terras, passaram por outras comunidades, perturbando os outros irmãos. Gente, vocês reconheceram Jesus como Messias? Parabéns, nós também reconhecemos, mas tem uma coisa: vocês precisam observar a lei de Moisés, vocês precisam passar pela circuncisão. E eles queriam que os judaizantes queriam que os gentios observassem muitas coisas relacionadas à lei, como não comer isso, não comer aquilo, muitas proibições. Eu me recordo do apóstolo Paulo. Eu sei que tem alimentos que, se a pessoa não comer, vai fazer bem para a saúde dele. Os irmãos. Espera só, irmão, comigo. Então a Bíblia fala que eles eram opositores do apóstolo Paulo. Quando você estiver lendo a carta aos Hebreus, entenda uma coisa: aquela carta ela foi escrita para os judeus que se converteram a Jesus. Vamos prosseguir aqui. O clima de tensão. Então aqui já foi dito aqui, né, quem eram os judaizantes. Os judaizantes, eles queriam viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos e assim por diante. Eu estou evitando de falar um pouco mais sobre isso aqui, mais detalhadamente, porque tem um ponto lá no final, a gente vai estar falando sobre isso. O clima de tensão. Irmã Kézia, lê para nós o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber quanto Paulo e Barnabé
conseguiram furar o bloqueio e entrar sem ser convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã. O Evangelho de Paulo e do próprio cristianismo o pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Amém. Então, nós estamos comentando sobre algumas coisas que aconteceram ali no concílio de Jerusalém, que é considerado o primeiro concílio, em Atos Apóstolos, capítulo 15. O comentarista diz que esses judaizantes, inclusive, ao que tudo indica, eles não foram nem convidados para essa assembleia. Mas qual era a intenção deles? Perturbar os apóstolos, perturbar a liderança da igreja, perturbar outros irmãos. Eles não estavam satisfeitos que bastava a pessoa reconhecer Jesus como um Messias e obedecer alguns ensinamentos, obedecer os ensinamentos de Jesus, ensinamentos dos apóstolos. Não, para eles isso aí não era o suficiente. Os judaizantes insistiam em que os nossos convertidos gentios deveriam continuar obedecendo alguns ritos judaicos. Paulo chega a chamar eles de falsos irmãos. Falsos irmãos. Eram irmãos, por outro lado, sim, mas eles eram falsos irmãos. Por quê? Porque eles estavam querendo colocar um jugo pesado sobre os gentios. Um jugo que muitas das vezes nem eles mesmos conseguiam obedecer, nem eles mesmos conseguiam observar, e eles então queriam colocar sobre os gentios. Então nós que servimos a Deus, Paulo diz que Jesus nos chamou para a liberdade em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo fala que nós não recebemos essa liberdade no que diz respeito para, não, agora eu sou livre, eu posso pecar daqui, eu posso pecar dali, eu posso fazer o que eu quiser. Não é nesse sentido. É no sentido de que Jesus Cristo nos libertou, não só do pecado, da imoralidade, mas também nos libertou desses conceitos judaicos, a qual não tem mais necessidade do povo cristão observar e muito menos obedecer. Então, nos dias de hoje também, infelizmente, tem existido muitos outros evangelhos por aí, onde os líderes estão querendo colocar um jugo pesado sobre os membros, sobre as ovelhas, e muitas das vezes nem o próprio líder consegue carregar aquele jugo, ou nem mesmo os próprios líderes conseguem obedecer aquelas regras. Como por exemplo aqui, quando você estuda sobre a guarda do sábado, existia uma certa distância, não vou nem dizer quilômetro, existia uma certa distância onde os judeus deveriam percorrer. Os judeus não podiam trabalhar em hipótese alguma. Há quem diga que os judeus não podiam nem acender o fogo, tinha que ser na base da rigidez. Mas tem muita gente por aí dizendo: eu guardo o sábado, eu guardo a lei de Deus, porque o dia em que Deus mandou guardar foi o sábado. Mas se você for analisar detalhes dessa pessoa, com certeza ele não guarda o sábado como manda no Antigo Testamento. Então eles são chamados muitas das vezes de legalistas, pessoas que acham que basta obedecer essas leis rituais, já é o suficiente para Deus se agradar. Mas eu bato na mesma tecla. O cristianismo é uma religião de relacionamento com Deus, e isso aí não é pregado em muitas religiões, e isso aí muitos não querem. Relacionamento com Deus, não querem, porque na hora do relacionamento com Deus, o Espírito Santo fala com ele: ó, você tem que abandonar isso, tem que abandonar aquilo, tem que obedecer a minha palavra, e assim por diante. Então muitos não querem relacionamento com Deus, querem Jesus como Salvador, e também não é Salvador da sua alma, não, é Salvador dos seus problemas, das suas dívidas, das suas enfermidades, das suas dificuldades sentimentais e assim por diante. E às vezes alguns querem ter Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor, porque Jesus como Senhor aí já fala mais de obediência, servo, escravo, obedecer ao seu Senhor.
Infelizmente, muitos não querem entrar pela porta estreita, aí acham mais fácil pregar um outro evangelho. Acham mais fácil porque um outro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus que não é antigo e nem velho, mas atual, a porta continua sendo estreita. O evangelho de Jesus ensina que a pessoa tem que vir e deixar sua bagagem lá fora. Ficando em linguagem figurativa é para dizer que a pessoa tem que abrir mão daquilo que atrapalha ele servir a Deus. Mas um outro evangelho ensina que a pessoa pode vir do jeito que você está. Então a gente vê por aí muitos lugares lotados, mas falta uma verdadeira conversão diante do Senhor. Vamos prosseguir aqui para o terceiro e último ponto, a tendência judaizante hoje. Leia para mim rapidinho, Paulo. Irmão, Fábio. O mesmo Evangelho. O Evangelho é um só, não há dois. O Evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então, recapitulando, o ministério de Pedro estava voltado para a circuncisão, ou seja, para os judeus. E o ministério de Paulo para os incircuncisos, que no caso aí eram os gentios, porém o evangelho era um só. Prosseguindo o período da doutrina, pode ir. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornava uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do Evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Essa era, de fato, outro Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Então, como Lucas deixou bem claro, Paulo lutou com todas as forças contra os judaizantes, porque se Paulo não tivesse agido daquela maneira, irmão, o cristianismo iria se tornar uma mera seita judaica. Da mesma forma que existiam os fariseus, os saduceus, essênios, dentro da religião do judaísmo tinha esses grupinhos. Então, se Paulo não defende que o cristianismo é uma religião de relacionamento com Deus, estava sujeito os cristãos serem apenas mais um grupo fazendo parte de uma seita. Nós louvamos a Deus que o entendimento que Paulo mostrou a diferença. Finalizando aqui, as práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância religiosa, então em grego eu não sei falar, termo hebraico para as leis dialéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre e de carneiro, o uso de talhe, o manto ou chalé usado para a oração e o uso de kippah, de solidel, que é os judeus religiosos, que os judeus religiosos usavam sobre a cabeça. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. E é alguém chamado estando circuncidado. Fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo, o judeu
ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. B. O não-judeu, da mesma forma, é alguém chamado a estar incircuncidado? Não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para limitar o judaísmo. Paulo concluiu: cada um vive na vocação em que foi chamado. Amém. Meus amados, devido ao tempo não temos condição mais de comentar aqui, mas os irmãos leiam os textos aí. Eu acho que deu para os irmãos estarem entendendo aí como que os judaizantes estão querendo judaizar a igreja cristã, quais são os métodos, as roupas, os objetos que eles utilizam. E você lê a lição e você vai estar entendendo. Vou passar a oportunidade para a irmã Penha, que estará dando oportunidade para as classes. Paz do Senhor, igreja. Amém. Nossa escola bíblica está maravilhosa para a honra e para a glória do Senhor. Vou fazer o relatório, não vou finalizar com o relatório geral, porque faltou alguns componentes da nossa equipe. Então, o relatório geral será lido no próximo domingo. Mas o relatório existente eu vou estar assim anunciando. Jardim de Deus, 3 presentes, oferta R$3,70. Palavrinha. Sabes tudo O que eu faço que eu faço. e conheces E conheces todos os meus todos os meus pensamentos. pensamentos. Salmos Salmo 139, 139, 2. 2. Amém. Amiguinhos de Jesus, 5 presentes e 1 visitantes e não teve oferta. Memorizando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Semeadores mirem. Presente 1, visitantes 2. Essas duas abençoadas estão conosco, né? E ainda nos abençoou ministrando a escola bíblica. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Mateus capítulo 24, versículo 35. Amém. Não tivemos oferta nessa classe. Santos de Israel, 15 presentes, ofertas R$ 9,45. Não tivemos visitantes. Amada igreja. Textual. Ele julgo que não se deve perturbar pelos efeitos gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Total de ofertas de todas as classes, R$ 13,15. Tem um café gostoso lá dentro, lá na cozinha. Vamos todos confraternizar nesta manhã em comunhão, tomando esse café. Amém? Amém. Amém, igreja. Um detalhe, só um detalhezinho aqui. Quem não aceitou a sua revista da escola bíblica e do seu filho também, incluindo todos, professores, filhos e os adultos, acertar por gentileza até amanhã no máximo, para a gente estar aceitando lá na sede. O Pix do pastor está lá no grupo, eu tenho enviado os lembretes. Então, quem pagou, desconsidere esse anúncio. Mas se você ainda não pagou sua revista, nem a revista que você lecionar, que é a revista mestre, e nem a revista do seu filho,
por gentileza, vamos fazer o Pix na conta do pastor, porque nós temos que acertar lá na sede. A igreja de pé, lembrando que logo mais estaremos adorando o Senhor. Hoje é o culto da Santa Ceia do Senhor Jesus. Nessa oportunidade eu quero comunicar para a igreja que, devido à ausência do pastor Elias, o pastor Gilmar, aqui dirigindo a igreja de Laranjeira, estará conosco e também estará trazendo um pregador para estar ministrando a palavra de Deus, e a esposa dele, que Deus usa muito no louvor, estará louvando ao Senhor juntamente conosco, e vamos nos esforçar para iniciarmos o culto às 19 horas. Chegue, dobre o seu joelho e fale com Deus, adore o Senhor. Não vai chegando, vai ser que não seja o caso dos irmãos aqui, mas tem irmãos que a gente quer o melhor para todo mundo, mas às vezes tem irmãos que chega, vai sentar. Se estiver sentado, porque não pode dobrar o joelho, se estiver sentado e orando, glória a Deus. Mas o certo é que a gente tem que chegar e orar e pedir ao Senhor para receber nossa adoração. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que a irmã Raquel orasse ao Senhor, nosso Deus, agradecendo ao Senhor. Minha gratidão às duas abençoadas sobrinhas do nosso irmão Cristiano, que está conosco nessa manhã, e à noite estarão aqui adorando o Senhor, nosso Deus. Um outro visitante do Luan. Um abraço aqui. Todos três é bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Raquel orando ao Senhor.